livre para todos os públicos. Olá pessoal, bom para todos, começando agora, estamos ao vivo na TVT Rádio Brasil Atual, nesta quinta-feira, 2 de abril de 2020. Se você acompanha o Bom para Todos, já sabe que a gente está nesse esquema caseiro, trabalhando remotamente, eu apresentando aqui de casa e os outros trabalhadores da TVT também operando cada um da sua casa. O programa segue o mesmo, vamos às notícias e depois contamos com as análises dos nossos especialistas. E a gente começa falando sobre número de coronavírus. O Brasil tem hoje 7.011 infectados pela Covid-19. As mortes chegam a 250. Esses números aumentam a cada hora. O estado de São Paulo, especificamente a capital, concentra tanto o maior número de infectados quanto o de mortos. De acordo com uma pesquisa lançada, que está sendo feita por 5 universidades públicas brasileiras, esse número vai dobrar em 5 dias. Pois é. Ontem, a Organização Mundial da Saúde recomendou que países com problemas de saneamento, de acesso à água, criem estações de higienização. Por exemplo, instalando pias em locais públicos com grande circulação, grande concentração populacional, e daí nessas pias contendo, claro, água e sabão para que as pessoas possam lavar as mãos. Essa é uma pequena parte desse enorme desafio de uma cidade com porte de São Paulo, com muitos habitantes. E é claro que as cidades precisam encarar de uma forma bastante específica essa pandemia do coronavírus, juntamente com o Estado, já que a gente vê que por parte do governo federal, grandes ações não estão sendo propostas. E é justamente sobre isso que a gente conversa agora com a Carolina Guimarães, da Rede Nossa São Paulo. Oi, Carol, tá me ouvindo? Oi, tô te ouvindo bem, sim. Obrigada pelo convite. Exatamente, eu acho que o que você traz é a importância do protagonismo do Estado, seja ele federal, estadual e municipal. O municipal, ele sabe exatamente aonde estão os seus pontos fracos, as suas deficiências. Então, ele pode tentar acelerar esse processo para tentar realmente abordar esse grande problema e, de certa forma, equilibrar esse ônus que o Covid nos impõe, né? Então, eu acho que a gente pode falar aqui tanto de medidas macro que São Paulo está avançando, como também ações no território, por exemplo, como o tema da pia. Então, eu vou começar falando que semana passada teve uma sessão extraordinária da Câmara para votar uma PL, a PL 180/2020, para liberar recursos para o combate ao Covid. Então, está estimado em liberação de 1,5 bilhão de reais, especialmente para medidas de saúde e também entre outros itens, como, por exemplo, também revisitar os contratos com terceirizados. E aí, na sexta-feira, essa PL foi para uma segunda votação, junto com 72 emendas, e a Rede Nossa São Paulo estava acompanhando especialmente duas. Uma que diz respeito à complementaridade da renda básica emergencial, que é complementando ao nível federal, e também um tema de transparência, de uma criação de um comitê intersecretarial de recursos, que estaria acima da Controladoria Geral do município. Infelizmente, essas emendas foram votadas em bloco, e uma passou e outra não passou. Para a gente, por que é importante essa complementaridade do município? Porque o município tem outras bases de dados, além do cadastro único, por exemplo, do Bolsa Família. Então, as subprefeituras, por exemplo, têm um banco de dados que se chama Termos de Permissão de Uso, aonde os ambulantes, eles têm que ter uma permissão de uso. Então, tendo essa base de dados, a prefeitura consegue dar capilaridade para esse apoio às pessoas mais vulneráveis. E é muito importante a transparência e que a gente continue fortalecendo as instituições. Então, você criar um comitê acima da Controladoria, a gente não avalia isso como uma boa medida.
É interessante isso que você fala sobre comitês, porque a gente vê agora essa discussão sobre a renda básica emergencial e de que forma que essa renda vai chegar na ponta. Então, quem serão as pessoas beneficiadas com essa renda? E seria importante, nesse momento, conseguir ouvir as pessoas. Comunidades, a gente sabe que tem líderes comunitários que sabem quem são essas pessoas que estão passando dificuldade nesse momento. O município tem feito alguma coisa para tentar ouvir essas pessoas, já articulando de alguma maneira como essas pessoas serão ajudadas caso, de fato, essa renda mínima seja, ela já foi sancionada, mas ainda não foi publicada no Diário Oficial, é o que está faltando. Mas essa comunicação está acontecendo, Carol? Então, como essa PL foi derrubada, né, essa emenda da PL foi derrubada, existe alguns vereadores que querem fazer uma PL emergencial para continuar promovendo essa complementaridade. Eu acho que São Paulo está dando alguns passos, por exemplo, o Covas reconheceu que os catadores, já que a gente não tem uma movimentação, eles estão em situação de vulnerabilidade, então complementar essa rede e também apoiar os catadores cooperados ou não. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Assistência Social e Desenvolvimento Social está também trabalhando com outras secretarias, por exemplo, para tentar utilizar de alguns equipamentos municipais para isolamento, higienização de algumas pessoas em situação de rua. Estamos falando de 20 a 30 mil, dependendo do número do censo que você utiliza, porque houve alguns desafios nisso. Então, eu acho que tem algumas medidas, por exemplo, a merenda escolar, porque quando a gente fala de desigualdade, a desigualdade ela é multidimensional. Então, essas merendas, elas são dadas 2 milhões de merendas por dia na cidade de São Paulo. Então, tentando distribuir essas merendas. E também eu acho que o que é interessante que está acontecendo é uma articulação. Então, tem uma articulação da filantropia, do setor privado e do poder público. Então, por exemplo, essa secretaria, ela está trabalhando com a desenvolvimento social, assistência social, ela está trabalhando junto com a Cruz Vermelha, para tentar receber mantimentos e também dar capilaridade e entregas. Então, acho que a gente está vendo aqui como é importante trabalhar no território. Então, infelizmente, a gente não tem muitas vezes as subprefeituras fortalecidas, mas nesse momento vai ser vital trabalhar no território, trabalhar com esses agentes comunitários, fortalecer essa rede, porque o que acontece muitas vezes é que as pessoas, por exemplo, se você não ouve o território, você pode dar uma cesta básica, mas a cesta básica, ela não está adaptada ao Covid, então, de repente, ela não tem produtos de limpeza. E aí, por exemplo, você tem um problema de gás. Então, a gente tem que começar a pensar sobre outra ótica, porque a cidade ela é muito conectada, né? E ela trabalha em redes. E quando você não tem certas estruturas da cidade trabalhando, esse é o grande desafio. E a pias que você comentou, sim, já foram instaladas algumas pias pela Sabesp, água potável, a prefeitura está tentando também distribuir sabonetes em áreas especialmente de grandes aglomerações. Então, já tem, parece que na Praça da Sé, Largo do Arouche e outros pontos também. Então, a gente vê que o básico, né, é o básico que essas pessoas deveriam ter e elas não têm. E agora elas estão ainda em mais situação de vulnerabilidade. Politicamente, fazendo uma comparação entre gestão Dória, Bruno Covas e Bolsonaro, gestão federal, a gente pode dizer que sim, que de fato município e estado estão pensando de uma maneira mais propositiva o combate ao coronavírus do que o governo federal nesse momento. Com certeza, eu acho que eles se adiantaram nisso, eles entenderam que o São Paulo é o epicentro da doença. A gente vive eu sempre falo que São Paulo é uma meca da desigualdade, então você tem uma desigualdade gigante, entender também os grandes problemas que temos, né, em termos de déficit habitacional, em termos de população de rua e como responder a isso. Eu acho que as secretarias elas estão vendo que como é importante esse trabalho conjunto, intersecretarial. Algumas dessas secretarias elas são fim, outras meio, mas como que elas têm que trabalhar conjuntamente para chegar nesses territórios e espero que a gente consiga sair com uma lição disso tudo, né? Que não seja mais do mesmo, um pouquinho diferente do mesmo. Se a gente não, se a população mais vulnerável não tem o básico, então quando a gente enfrenta essas crises, seja enchente, seja crise climática, seja crise econômica, essa população está mais vulnerável.
Então, realmente, eu acho que o município ele está avançando, tem muita gente cobrando, a sociedade civil está trabalhando de uma maneira muito organizada, tentando realmente cobrir essas lacunas e essa vulnerabilidade que, por exemplo, deixa muitas crianças em casa, vulneráveis. A gente está vendo violência de gênero, muitos desafios, e espero que essa combinação entre poder público e filantropia seja muito produtiva e que isso dê frutos para o futuro. Pois é, se há algo positivo que a gente pode tirar desse momento é esse olhar mais atencioso às pessoas com vulnerabilidade, às pessoas mais vulneráveis, e de fato ações que possam acabar um pouco com essa desigualdade que a gente vive, como você falou, São Paulo, meca da desigualdade, que a gente possa eliminar um pouco dessa desigualdade aqui na cidade de São Paulo, né? Carol, muito obrigada pela participação, um beijo, até semana que vem. Até semana que vem, obrigada, tchau, tchau. Força pra gente. Força pra gente, se cuida. Pessoal, vou ler alguns comentários que vocês estão deixando pra gente nas redes, no YouTube, no Facebook. Se você quiser entrar, é só colocar facebook.com/RedeTVT ou youtube.com/RedeTVT. A gente está com o Flávio Duarte, boa tarde, a Maria Eugênia, que é de Belo Horizonte, a Maria Santos, que é da Bahia, Paulo Pamplona Frazão está dando boa tarde. Oi, Paulo. A Leila Araújo falou: olá, meus amigos do Brasil, quanta injustiça com esse povo sofrido. O Wanderson M. Silva está dando boa tarde, a Jéssica Leite também, Marcelo Hamilton, boa tarde, companheiros da Resistência. O José Godoy falou: boa tarde, de São Bernardo do Campo. Eu também estou falando aqui de São Bernardo. Pois é, José. Maria Luísa, que é membro do nosso canal no YouTube, falou: apesar de todos os esforços, a periferia de Salvador ainda está desassistida. Maria, manda um relato para a gente sobre o que você tem percebido aí em Salvador, na periferia de Salvador. Wanderson Silva falou: hoje chegamos a 1 milhão de casos no mundo. Aconteceu agora há pouco. 1 milhão de casos no mundo, realmente confirmados. Moreira Alves está dando boa tarde para a gente. Sebastiana Bartolassi é de Santo André, deu parabéns pelo programa. Obrigada, Sebastiana. O Hildon Alves está dando boa tarde. Margarida Maria, o José Marcos, Rita de Cássia, Rosa Marques, Benedita Cesário, que é de Jundiaí. O Júnior Mendonça Mesquita falou: boa tarde, Thalita, e a todos que acompanham o BPT, o Bom para Todos. Melhor programa de informação e debates. Obrigada. Marcos Freitas, boa tarde, família TVT, estamos juntos na luta. Ele é de Dallas, no Texas. Manda também relato para a gente sobre como está aí nos Estados Unidos, Marcos. A gente sabe que a situação também é bastante difícil nos Estados Unidos. Oswaldo, que é de Cotia, falou: parabéns, estamos juntos. Joel está com a gente. Oi, Joel. A oposição vai barrar esse absurdo do governo Bolsonaro de 70% de desconto no salário de quem está com carteira assinada. Ele está questionando. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou para mais algumas notícias, pessoal. Agora em relação ao coronavírus no mundo. O mundo, de fato, já se aproxima de 1 milhão de infectados por coronavírus. O número de mortes está chegando a 50 mil. Nas últimas 24 horas, os Estados Unidos, por exemplo, como eu acabei de comentar sobre Dallas, Texas, o nosso internauta aqui mandou um comentário para a gente, nos Estados Unidos foram registrados 1.000 óbitos por Covid-19 nessas últimas 24 horas. Nas Filipinas, a situação dificílima. O presidente Rodrigo Duterte autorizou que a polícia atire contra pessoas que estejam nas ruas descumprindo a quarentena. No Equador, a situação é terrível, é de horror. O governo de Lenín Moreno divulgou que o país tem menos de 3 mil infectados e 98 mortes, mas centenas de corpos se acumulam em hospitais, necrotérios, nas casas e até nas ruas de algumas cidades. Uma situação muito difícil no Equador. A Espanha superou hoje, na quinta-feira, a barreira dos 10 mil mortos. Foram 950 vítimas nas últimas 24 horas e esse é o novo recorde diário no país. Em todo o mundo, a pandemia já causa escassez de insumos médicos e hospitalares, faltam respiradores, máscaras, e no Brasil essa situação não é diferente. O ministro da Saúde falou a respeito ontem, nessa coletiva diária que ele faz para falar sobre os números do coronavírus no país. Vamos dar uma olhada nessa declaração. Há uma falta de equipamento de proteção individual.
A China é a principal produtora e o mundo se acostumou a comprar da China porque comprava barato. Hoje os Estados Unidos mandaram 23 aviões cargueiros dos maiores para a China para levar o material para os Estados Unidos, que eles adquiriram. As nossas compras, que nós tínhamos expectativa de concretizá-las para poder fazer o abastecimento, que eu estive aqui ontem, muitas caíram. É sobre essa situação no mundo, inclusive o mundo pós-pandemia de coronavírus, que a gente conversa agora com o sociólogo e escritor Legene Mirhan. Oi, Legene. Oi, Thalita, boa tarde. Tá tudo bem? Tá me ouvindo bem aí? Te ouço super bem. Boa tarde, desse isolamento de cá para esse isolamento daí. A maior parte do espaço é uma biblioteca, né? 8.000 livros, é uma maravilha esse confinamento aqui, viu? Estou lendo quase um livro por dia. É isso aí, uma maravilha. Tem o que fazer de monte. Legene, eu queria que você começasse comentando com a gente, então, sobre essa situação da pandemia no mundo. A gente apresentou alguns casos bastante assustadores nesse momento. Da Filipinas, com o presidente falando que pode atirar para matar quem descumprir quarentena. A situação no Equador, em que corpos são encontrados e deixados nas ruas. Então, duas situações realmente terríveis nesse momento. Queria que você falasse um pouco sobre como o mundo está encarando essa pandemia e fazendo, inclusive, uma comparação em relação a como o Brasil encara, com a relação à postura de Jair Bolsonaro frente a essa crise, e o que esperar desse mundo pós-pandemia. Então, obrigado por essas duas questões. Elas são muito importantes nesse momento que nós estamos vivendo, né? A segunda parte da questão que você levanta, eu não tenho dúvida. Nós não seremos os mesmos, nem individualmente, nem o mundo será o mesmo depois dessa pandemia. O problema é chegar no depois. Eu não sou médico, infectologista, não sou economista, mas entendo um pouco de matemática e estatística. Veja uma conta simples comigo. O mundo atingiu hoje 1 milhão de infectados, ou seja, 1 milhão de pessoas que passaram por um teste e deu positivo. Desse 1 milhão constatado que passou no teste, morreram comprovadamente de Covid-19 50 mil. Isso significa 5%. Mas não tem 1 milhão só infectado na Terra. Aí vamos fazer uma conta baixa. Se tiver 1 bilhão de seres humanos infectados, o que não é impossível, morreriam 50 milhões? Então, não quero aqui trazer nenhum pânico para as pessoas, mas, assim, a coisa é muito mais grave do que ainda mesmo nós, que desde o começo apoiamos as medidas dos sanitaristas, né? A revelia desse governo, que não é o meu governo, não é? Mesmo nós ainda não aquilatamos, né? Agora, eu queria levantar para você aqui, que não deu tempo na semana passada. Veja, esse é um governo que não está tomando nenhuma medida a favor dos trabalhadores e está anunciando agora uma nova medida provisória que vai suspender o contrato, você vai ficar 2 meses sem receber nenhum salário, a não ser um seguro-desemprego de R$ 1.800. Mas muita gente ganha muito mais do que R$ 1.800, né? Então, é um governo que só nos dá infortúnio, só nos dá notícias ruins. Aquele pacote de 2 semanas que ninguém viu o dinheiro era uma ficção. Era um pacote de 30 bilhões de dólares, 150 bilhões de reais. Mas é dinheiro velho, que já estava no orçamento. O mundo está gastando 5 a 7 trilhões de dólares, né? São 3 PIBs do Brasil, e aqui não se gasta nada. Então, a ideologia que essa turma comunga, esse Paulo Guedes, por exemplo, perdeu completamente ele já não prestava para nada. Agora, um neoliberal, ele é ultraliberal, ortodoxo, no meio de um mundo onde a ação do Estado é fundamental, esse cara não tem valia para mais nada. E aí tem economistas que eram liberais até semana passada dizendo que tem que imprimir dinheiro, tem que jogar dinheiro de helicóptero, tem que acreditar dinheiro na conta. O cadastro único do Bolsa Família atende 20 milhões de famílias, tem que botar R$ 600 amanhã na conta de todos eles, e é pouco.
Então, você vê os caras, não, vai a partir de 15 de abril e tal. Nós temos que, por exemplo, o governo pode comprar títulos das pessoas, né? E aí ele joga dinheiro no mercado, né? Então, essa é uma alternativa. Ele está anunciando agora uma linha de crédito para pequenas empresas, pequenas e médias empresas, para o cara tomar emprestado para pagar a folha. Ninguém vai tomar dinheiro emprestado para pagar a folha, porque não sabe se vai poder pagar daqui a 3, 4 meses. Não vai ter condições. O mundo inteiro, Thalita, países capitalistas como a Alemanha e a Inglaterra estão assumindo as folhas de pagamento de todos os trabalhadores. Alguns 80%, outros 100%. Ou seja, o Estado Nacional tem que assumir o comando, né? Mas isso não basta. É preciso um conjunto de outras medidas. Você ficar em casa, mesmo recebendo o seu salário, ou uma parte dele, 70%, 80%, você vai ter dificuldade de arcar com uma série de compromissos, especialmente o pequeno e médio empresário. Aluguel, luz, água, telefone. Hoje ninguém mais vive sem internet, ainda mais confinado, você ficar sem internet. Todas estas contas têm que ser suspensa o pagamento e não o fornecimento de serviço até quando a crise terminar. Se for 2 meses, 3 meses, 4 meses. E quem paga isso? O Estado brasileiro tem que remunerar. É claro que nós não queremos que as companhias de energia elétrica, né, vão à falência. Elas precisam receber. Porque não adianta suspender agora e depois, daqui a 4 meses, eu tenho que pagar 4 contas de uma vez só. Não vai ter família, não vai ter emprego, não vai ter situação suficiente que arque com isso. Mesma coisa os aluguéis, né? Ninguém fala em suspender os aluguéis. Os aluguéis precisam ser suspensos. Ora, mas e aquela velhinha que vive, né, com 1 ou 2 casinhas de aluguel, a única renda que ela tem? O Estado tem que pagar para ela o valor equivalente que ela recebia, até um certo patamar. Ou seja, é dinheiro, dinheiro e dinheiro. E se não tem nas reservas, né, nós temos que tirar da onde esse dinheiro? Nós temos, esse do ponto de vista meu pessoal, não falo aqui em nome de nenhuma corrente, eu estudei bastante, a suspensão do pagamento da dívida. Hoje o Brasil consome 3 bilhões de reais por dia só de juros da dívida. 1 trilhão por ano. Tem que suspender esse pagamento. Não é calote, entenda bem. Nós não estamos dizendo que não pagaremos, nós estamos suspendendo o serviço da dívida, o juro da dívida, que, aliás, é um juro altíssimo. Mesmo tendo baixado para 3,5%, é um juro altíssimo. O país não tem inflação mais, né? E a segunda coisa, que já está tramitando no Congresso, é taxar as grandes fortunas. Taxar as grandes fortunas, além de eu achar que é muito difícil juridicamente, suspender a dívida é uma decisão unilateral de qualquer governo. Um prefeito pode fazer, um governador e o presidente da República. Agora, a taxação das grandes fortunas, que renderia 200 bilhões, ou seja, 20% do que eu pago de um ano da dívida, esse governo não vai fazer isso. E se mandar um projeto para o Congresso, não sei se aquele Congresso tem condição de aprovar isso. Então, é uma situação de muita dificuldade. E aí nós vamos ver o aumento do desemprego, não é? Porque você vê o tal do dono do Madeiro lá, aquele que fez a declaração que se morrer 7 mil pessoas não tem problema, ele mandou embora 600 pessoas ontem. E ele é um empresário com centenas de lojas, um empresário... É um grande empresário, é um grande empregador. Você imagina se ele está fazendo isso, aquele dono de uma padaria com 7, 8 funcionários, ele não vai conseguir pagar a folha. E também não vai tomar dinheiro emprestado do banco a juros altos. Veja, eu tive a informação que os bancos estão, de fato, emprestando dinheiro, só que agora eles querem garantias fiduciárias, patrimoniais. Então, não basta um avalista, não basta um fiador, não basta o faturamento da sua empresa. Eles querem a sua casa, eles querem os seus carros, eles querem o seu sítio. Ou seja, vai dar uma quebradeira geral e os bancos vão ficar com a propriedade de pequenos e médios empresários. Então, uma situação muito difícil. Aí, eu só estou falando de coisas assim, de dificuldade, etc., mas a grande questão, e eu não tenho claro ainda, esse mundo vai para que lado, de que lugar, o que vai acontecer depois disso? Não sei assim se você tem alguma questão, algum ouvinte mandou algum questionamento, quanto tempo a gente tem, eu podia entrar um pouco nesse tema.
Antes de entrar nesse tema do pós-pandemia, eu queria que você comentasse, professor, um pouco sobre essa questão geopolítica. O que a gente vê hoje é Estados Unidos indo buscar equipamentos hospitalares e cirúrgicos na China. Agora há pouco eu vi uma reportagem, se eu não me engano, do New York Times ou de algum outro jornal americano, de uma denúncia de que a França tinha mandado também um avião para a China, mas os Estados Unidos chegou lá com dinheiro vivo e pagou, e os equipamentos foram para os Estados Unidos e não para a França. Então também tem essa questão de países se ajudando, mas ainda assim o dinheiro falando mais alto. Eu vi essa notícia e até o Brasil está especulando aí a possibilidade, a grande China, que falaram mal da China, criticaram a China, agora a China está salvando o mundo. Só ela é que tem condições de produzir máscaras, equipamentos de luvas e ventiladores suficientes. Você veja, se fosse um governo, não precisa ser revolucionário para fazer o que eu vou propor. Se fosse um governo que pensasse na situação do povo, as montadoras pararam de fabricar carro. Manda elas fabricarem ventiladores. Nos Estados Unidos, a única que está fazendo isso é a Tesla, que é aquela montadora que produz carros elétricos. Tem que fabricar ventiladores, e a China tem, e a China vai exportar, né? Mas já que você falou em geopolítica, eu queria te levantar o seguinte: houve de ontem para hoje algumas movimentações que mostram que, apesar dos Estados Unidos estarem perdendo a liderança e não sairão desta crise da mesma forma como entraram, o mundo será muito mais multipolar do que unipolar, como é hoje. Isso é uma das conclusões que eu tenho aqui das 8 que eu alinhavei aqui para discutir com vocês. Não será, mas mesmo assim, ele não sai do salto alto. Ele mandou vários navios para aqui, para a região do Caribe, Venezuela, etc. Isso aí é chamada Comando Sul. Os Estados Unidos têm 11 comandos no mundo que cuidam da distribuição das Forças Armadas e das 1000 bases que eles têm no mundo inteiro, 1000 bases militares e 6 frotas navais. Esses 11 comandos, o Comando Sul, né, Almirante Fowler, o nome dele, ele mandou deslocar, claro que sob ordem do Trump, deslocou navios aqui para a região da Venezuela. Está ameaçando atacar a Venezuela com apoio do Brasil. Olha em que ponto nós chegamos. Aumentou as sanções ao Irã, não deixou Cuba receber um navio para fazer tratamento, etc, etc. Ou seja, eles continuam super agressivos. Eles ainda não se deram conta que não dá mais para ser dessa forma. É preciso suspender todas as sanções em todos os lugares do mundo, contra qualquer país. É preciso pensar, e isso é uma das outras questões que eu levanto, esse mundo precisa de uma governança global que a ONU não cumpre esse papel. Que entre em ação, Rússia, China, Estados Unidos, Japão, que entre em ação imediatamente quando uma calamidade dessa, de proporções mundiais, acontecer. Não dá mais para ficar, olha, eu tomo a iniciativa, cada um isoladamente. Então, uma das coisas que eu acho que nós vamos debater é uma nova articulação, é um mundo mais multipolar. O papel que a China tem, a Rússia terá, etc., será bastante diferente do que nós estamos vendo nos dias de hoje. Eu não sei como é que está o nosso tempo, mas a gente pode continuar esse debate semana que vem. Essa informação de que a França foi buscar insumos médicos na China e os Estados Unidos pagaram um valor mais alto e acabaram levando para os Estados Unidos. Sobre essa questão que você coloca agora, professor, de que o mundo não será mais o mesmo. Conversava agora há pouco com Carolina Guimarães, da Rede Nossa São Paulo, e falávamos sobre perspectivas positivas ao final dessa pandemia do coronavírus, de um mundo talvez mais solidário, com um olhar mais atencioso às pessoas com vulnerabilidades. Você acredita nisso? Então, eu não queria comentar assim a parte comportamental, né, porque não é o meu forte do sociólogo, mas de qualquer forma eu acho que vai aumentar a solidariedade, vão aumentar as amizades mais verdadeiras, a interação entre as pessoas, mas esse não é o principal. A grande questão que eu quero colocar para você é do ponto de vista macro, né?
eu estou prevendo, não é, o fortalecimento dos estados nacionais. Esse Estado Nacional, que foi muito enfraquecido desde 1989 com o fortalecimento do neoliberalismo, é uma criação do século XVII, do chamado A Paz de Westfália, 1648, que criou um conceito muito importante em política internacional, que é a soberania nacional. E o fortalecimento do Estado-nação, do Estado Nacional. Então, nunca na história o Estado foi tão importante como está sendo agora. Mais do que nas duas guerras mundiais. Primeira e segunda, os Estados estatizaram empresas, só fabricava tanque e armamentos, praticamente. Agora, a questão é você enfrentar um inimigo que mata e sem você poder dar um tiro nele. Todo o poder bélico dos Estados Unidos, que é o maior da história, nunca se viu tanto poder, não serve para nada. Os soldados espalhados pelo mundo inteiro, 2,5 milhões, não servem para nada. Aliás, um dos 6, os Estados Unidos tem 6 frotas navais. Sempre é um porta-aviões nuclear que comanda em mais 10 navios em torno. 2 dessas 6 frotas navais, uma estão ancoradas na frota do Pacífico, as 2. Uma delas, do porta-aviões Roosevelt, não é? Franklin Roosevelt, está parado porque está todinho contaminado de coronavírus. Mais de 400 marinheiros. E eles não sabem o que fazem. Tem 5 mil militares que moram ali dentro e passam meses. Eles não precisam parar para reabastecer porque ele é nuclear. Ora, para que servem esses soldados? Todo o dinheiro, os Estados Unidos gastam por ano 700 bilhões de dólares em orçamento militar. Só para combater, para minimizar o sofrimento do povo, eles já investiram 2 trilhões de dólares. Ou seja, as coisas têm que ser repensadas. Então, agora, o Estado Nacional forte cria nacionalismos fortes e pode, se não for controlado, levar a desvios, aparecer líderes autoritários, restrições a liberdades, etc. Eu espero que isso não aconteça. Mas a minha última preocupação, eu sei que o seu tempo é escasso, mas a minha preocupação é o seguinte: a situação econômica, desemprego, vai fazer com que as pessoas, o poder aquisitivo das pessoas diminua. Os preços têm que diminuir, os custos de fabricação têm que diminuir, isso vai alterar as cadeias produtivas, vai alterar as relações de produção, muita coisa vai ser modificada. O Estado vai arrecadar menos impostos, porque as pessoas não podem consumir, não vai ter muitos impostos indiretos ou mesmo diretos, e as empresas não pagariam as suas cotas-partes de impostos devidas para o governo. O governo vai vir, seja governo de esquerda ou não, vai aparecer na mesa da discussão o corte generalizado dos salários. No caso do governo federal, é dos servidores, aposentados e pensionistas. A Grécia fez isso e cortou linear 30%. E da iniciativa privada, né, se os empresários também, a hora que começar a recuperar, não conseguirem pagar aquela massa de salário, vai ter que repactuar. Então, a minha preocupação, é claro que isso não vai acontecer comigo, com você individualmente. Se acontecer, vai acontecer com toda a sociedade. É como na época dos planos cruzados, plano real, não sei o quê. Lembra que cortava 3 zeros, né? Você, então, achava que as coisas ficaram mais baratinhas. Não ficaram, tirou 3 zeros. Agora elas vão ficar mais baratas, porque não há dinheiro e não há poder aquisitivo suficiente para comprá-la. Isso vai criar uma nova relação. Só não acho, e não vou arriscar, muita gente falando, bem-vindo a revolução, bem-vindo o socialismo. Acho que a revolução e o socialismo não estão no horizonte ainda, não se dá para ver no horizonte. A gente tem que continuar defendendo as ideias socialistas, a igualdade, a distribuição de riqueza, entre o menor e o maior salário num país não pode ser mais de 1 para 20. Hoje é uma barbaridade, chega a 1 para 150. Então, isso tem que ser modificado. Agora, não há ainda correlação de forças para os setores de esquerda, progressistas, tomarem a rédea e fazerem esse processo de maneira a construir esse mundo novo. Semana que vem, acho que a gente pode voltar a debater esse assunto, que vai ficar em pauta há muito tempo. Mas com certeza. Obrigado. Professor Legiane Mirham, muito obrigado. O professor participa todas as quartas, excepcionalmente está participando nessa quinta-feira aqui do Bom para Todos. Até a semana que vem. Um beijo, professor. Não, obrigado. Até. Beijão.
Pessoal, Bom para Todos vai fazer um rápido intervalo. Fica por aí que a gente volta rapidinho. Até já. Todo sábado você acompanha aqui na TVT o showlivre.com. São shows exclusivos com artistas dos mais variados gêneros musicais, escolhidos especialmente para você. Showlivre.com, todo sábado aqui na TVT. Pública, digital e de graça. O SUS está onde você nem imagina. Na comida do restaurante, no saneamento básico, nos alimentos do supermercado, nos remédios vendidos nas farmácias. Todos usamos o SUS todos os dias. E tem gente querendo acabar com ele. O SUS é nosso. O SUS é vida. Campanha Nacional em Defesa do SUS. Participe! Olha, parece que as pessoas não entenderam claramente que é necessário que se tome uma atitude de quarentena, que as pessoas procurem evitar aglomeração, que não basta entender o que é essencial, que é preciso lavar as mãos antes e depois de quaisquer atividades que você pratique ou que você precise ir à rua, mas não é para a gente ver bares cheios, praias cheias, entendeu? E que as crianças, em vez de ir para a escola, vão para os parques e fiquem juntas com mais outras pessoas. Se suspenderam as aulas é para poder haver recolhimento. A ideia é de quarentena. Os meus shows, por exemplo, eu adiei por causa disso. Adiei porque é absurdo nesse momento em que é preciso o maior cuidado a gente produzir eventos para onde vão multidões, entendeu? É preciso evitar isso com clareza, com coragem também, com responsabilidade. Eu sou Jurema Werneck, diretora executiva da Anistia Internacional Brasil. Eu queria comentar um pouco a situação do surto, da presença do coronavírus e do surto de Covid-19 aqui no Brasil. É uma situação preocupante, é verdade que as informações que estão circulando dizem que o vírus tem uma baixa letalidade, no entanto, o que a gente tem visto também é que a presença do vírus, a presença da Covid-19, provoca uma grande busca pelo sistema de saúde e um grande número de pessoas, se sentirem em risco ou infectadas, vão pressionar o Sistema Único de Saúde. Existem diferentes elementos que a gente precisa prestar atenção. Primeiro, é responsabilidade nossa também cuidar para evitar a circulação. Então, se você puder evitar contato, manter as mãos limpas, evitar você se contaminar e você também se tornar um veículo de transmissão é fundamental. Um outro aspecto importante é preciso que a gente preste atenção no Sistema Único de Saúde, que tem sido prejudicado, desempoderado ao longo do tempo, que já está sobrecarregado. Precisamos que as autoridades da saúde fortaleçam o Sistema Único de Saúde para atender os pacientes que já existem e para atender também as pessoas que, porventura, venham precisar de atenção, de assistência por conta desse novo vírus. Idosos, principalmente, mas não só eles, pessoas com doenças crônicas e qualquer uma de nós podemos precisar do sistema. É preciso que se coloque recursos humanos, financeiros e políticos para que o SUS finalmente volte a ser o que ele precisa ser. E um detalhe fundamental do ponto de vista da Anistia Internacional. A gente tem visto em alguns países do mundo xenofobia, ataques a pessoas de determinados países, especialmente pessoas dos países da China, do Japão, com xenofobia e preconceito. Temos visto racismo e temos visto também medidas, inclusive de autoridades e governos, restringindo os direitos humanos das pessoas. Uma epidemia não pode ser uma justificativa para a violação de direitos humanos. Todas as autoridades, isso precisa ser uma mensagem para o governo do Brasil também, todas as autoridades têm o dever de garantir o direito à saúde, que é um direito humano, e garantir todos os direitos ao mesmo tempo, porque os direitos, nenhum direito a menos, né? Todos os direitos vêm juntos. Não se pode violar direitos humanos no enfrentamento dessa epidemia.
Estamos de volta ao vivo na TVT e Rádio Brasil Atual. Você sabia que hoje, dia 2 de abril, é Dia Internacional da Checagem de Notícias, o Fact Checking Day? Pois é, a gente vai falar de algumas das mentiras propagadas nas redes sociais e até em coletivas oficiais pelo governo Bolsonaro. A gente começa pelo presidente, que ontem publicou nas suas redes sociais um vídeo em que denunciava o suposto desabastecimento da Ceasa de Contagem, que fica na Grande Belo Horizonte. Pois é, Bolsonaro responsabilizou governadores e prefeitos pela situação. Horas depois, imagens da central funcionando normalmente desmentiram o presidente da República. Bolsonaro retirou esse vídeo das suas redes e hoje pediu desculpas. Ele admitiu que a informação não tinha sido checada por ele. Mais uma, a secretária de Cultura, Regina Duarte, foi advertida pelo Instagram por estar postando notícia parcialmente verdadeira. A publicação fala de um medicamento que ainda não tem eficácia comprovada no tratamento do coronavírus. Apesar dessa advertência, Regina Duarte manteve essa postagem que ela fez. Mais uma, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, pediu a palavra numa coletiva do governo sobre o coronavírus para propagar uma fake news. Uma notícia que ele mesmo admitiu que não tinha sido checada por ele. Vamos dar uma olhada. Está encerrada a coletiva de imprensa. Um momento, ministro Sérgio Moro. Aqui uma declaração que me veio rapidamente aqui. Informação última hora, mas isso precisa ser confirmado, né? Mas a informação que eu recebi aqui, ó, foi preso em São Leopoldo, um detento de 38 anos que foi libertado semana passada por prisão domiciliar humanitária. Foi apreendido com ele 124 quilos de cocaína, 12 quilos de crack, 6 fuzis 5.56 e um 7.62, além de uma submetralhadora 9mm e mais 5,5 mil cartuchos de fuzil. Enfim, na situação do indivíduo que é colocado em prisão domiciliar por questões humanitárias relacionadas ao coronavírus, e uma semana depois é apreendido com ele tanta quantidade de droga, tanta quantidade de arma. Enfim, pelo jeito não estava tão precisando, tão doente assim, para ser colocado em liberdade. A gente segue nessa pauta população carcerária, mas agora com fatos checados, com notícias checadas. Em 31 de março, o Departamento Penitenciário Nacional, é um órgão subordinado ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública, informou que os presídios brasileiros tinham 74 casos suspeitos de contágio por coronavírus. Até o momento, nenhum caso tinha sido classificado como confirmado. O portal UOL tem trazido notícias sobre mortes nas prisões com possível contágio pela Covid-19. Casos sem sinais de violência são classificados como morte natural e não passam por autópsia devido a essa pandemia que enfrentamos. Nesse último final de semana, informação do portal UOL também, 2 detentos da penitenciária José Parada Neto, em Guarulhos, São Paulo, morreram após terem sentido dificuldade para respirar. Um tinha 65 anos e o outro tinha 43 anos. Sobre essa situação, a gente conversa agora com a Maria Clara Dávila Almeida, que é advogada da organização Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas. Olá, Maria Clara, você me ouve? Seja bem-vinda, Maria Clara. Eu queria que você começasse comentando sobre esse papel prestado por Sérgio Moro. Ele presta um desserviço gigantesco quando coloca em dúvida essa soltura por questões humanitárias. Já foi recomendado, inclusive, que presos que passam por condições de mais vulnerabilidade sejam liberados, inclusive os que têm prisão provisória, que ainda não foram nem julgados. Então, não é uma atitude honesta nesse momento levantar uma dúvida como essa, certo?
Isso, Thalita. O próprio Conselho Nacional de Justiça, ele publicou a recomendação número 62, que orienta que juízes e desembargadores, eles reavaliem essas prisões provisórias, né? Ou seja, são pessoas inocentes que estão aguardando os seus julgamentos, para que sejam colocados em liberdade provisória enquanto aguardam seus julgamentos, especialmente as que se encontram no grupo de risco do coronavírus. E aí é importante observar que o Instituto da Prisão Domiciliar, ele não é novidade, ele não foi trazido agora por conta do coronavírus, ele é previsto em lei, tanto para prisão provisória quanto para quem já está em cumprimento de pena, mas em situações muito específicas, por exemplo, mulheres grávidas, pessoas que estão acometidas por doenças graves. Então, não faz o menor sentido o ministro questionar esse tipo de medida agora, sendo que ela sempre foi prevista. O que agrava agora é uma situação de risco de contágio muito maior em um momento que a situação dos presídios ela pode se alastrar muito mais a contaminação. Porque a gente enfrenta um cenário de superlotação muito grave. O Brasil é o terceiro país com maior encarceramento do mundo. Nós temos 800 mil pessoas presas, mais de 800 mil pessoas presas no Brasil, que ocupam vagas que são oferecidas para cerca de 400 mil pessoas, ou seja, nós temos o dobro da capacidade dos presídios sendo ocupados. Completamente insalubres, isso é confirmado por diversos relatórios oficiais, que não há fornecimento de água, itens de higiene, temos comidas contaminadas, temos celas superlotadas, aglomerações, sendo que a gente está enfrentando recomendações para que não haja aglomerações, e sendo que nos presídios essa recomendação é completamente ignorada. Nós não temos a menor capacidade de fornecer equipe médica, equipamentos de saúde, medicamentos, itens de higiene, itens de limpeza que sejam capazes de prevenir o risco de contágio pelo coronavírus. Nos presídios, é muito frequente, muito maior os índices de infecções de doenças respiratórias. Então, nós temos um elevado índice de tuberculose, pessoas infectadas com HIV/AIDS, pessoas com sífilis, enfim, enfermidades contagiosas. Nesse cenário de coronavírus, isso tudo se agrava. Então, nesse cenário, o ministro, eu não diria nem, além de ser um desserviço, ele tem uma frase muito problemática que ele faz com que, se essas pessoas fossem colocadas em prisão domiciliar, né, que seria um método para garantir simplesmente que as pessoas continuem acompanhando seu processo penal dentro de sua casa, ou seja, elas ainda assim estão em restrição de liberdade, não vamos esquecer disso, ele leva a crer que essas pessoas poderiam cometer mais crimes, o que é completamente inverídico, não possui qualquer sustentação técnica sobre isso, não tem qualquer evidência empírica, e é muito perversa, na verdade, porque se a gente pega a situação que está lá colocada, a gente vê que é, de fato, um projeto político de deixar as pessoas morrerem dentro desse sistema, dadas as condições atuais agora, que não são de hoje, sempre tiveram. Mas as medidas que estão sendo recomendadas pelo Conselho Nacional de Justiça e estão sendo tomadas em diversos outros países, não é só aqui no Brasil, é simplesmente para que se cumpra a lei. São pessoas que estão presas, inocentes, aguardando seus julgamentos, a maioria por crimes não violentos. Então, não faz o menor sentido essa insinuação do ministro, se não causar mais terror e induzir para que essas pessoas estariam ali a caminho da morte. Ou seja, ele está basicamente sedimentando a pena de morte no sistema penitenciário brasileiro. Maria Clara, como que vocês avaliaram essa suspensão das visitas nos presídios? A gente sabe que pode ser, de fato, uma maneira de evitar contágio, de evitar levar para dentro dos presídios o coronavírus, mas, por outro lado, itens de higiene, por exemplo, só chegam aos encarcerados, às vezes, por conta dessas visitas que acontecem. Como que vocês avaliam essa medida? Exatamente. O problema dessa medida é que ela vem justamente descolada dessas outras que seriam recomendadas para evitar uma proliferação em massa do coronavírus nos presídios.
Então, tudo bem, você pode até suspender as visitas por risco de contágio pelas visitas, mas nós também temos trabalhadores dentro do sistema penitenciário que podem ser contaminados de igual forma. Nós não temos outras medidas de evitar aglomerações dentro do sistema. O Estado não fornece os itens de higiene que deveria fornecer. Então, você impede que as visitas forneçam os itens que elas podem ajudar a se prevenir, os itens de higiene que não são fornecidos pelo Estado. Você priva esse contato também, pessoal, que muitas vezes é o que mantém a saúde mental das pessoas ali dentro. E você não vem acompanhado de nenhum outro tipo de medida. Dentre as recomendações, por exemplo, do Ministério, por exemplo, na portaria que eles recomendaram para os presídios, tem falando medidas de isolamento dentro dos presídios. Quem já entrou num presídio, isso mostra o profundo desconhecimento do ministro a respeito do sistema penitenciário, sabe que não é possível ter qualquer tipo de medida de isolamento ali dentro, entre os próprios presos. Então, as medidas de suspensão de visitas, elas vêm completamente isoladas de outras medidas que, de fato, teriam potencial de prevenir um cenário de caos e de genocídio dentro do sistema penitenciário, que são as medidas de desencarceramento. Nós precisamos desafogar o sistema o mais rápido possível e não tem sentido as pessoas continuarem presas ali dentro. A gente está falando simplesmente de prisões ilegais, pessoas que sequer deveriam estar presas. Nós não estamos falando de grandes medidas revolucionárias. O CNJ não inventou medidas novas, ele simplesmente mandou cumprir o que simplesmente está previsto na lei. Então, a avaliação sobre essa medida de suspensão das visitas é essa. Ela vem sendo descolada, ela simplesmente restringe ainda mais os direitos das pessoas presas e os direitos das pessoas familiares, que sofrem muito com a falta de informação, com a relegação de seus familiares lá em um sistema que está sendo construído para que as pessoas sejam contaminadas. E, enfim, ela só, a meu ver, ela só restringe ainda mais direitos se você vem completamente sem outras medidas conjuntas. Sim, o que parece é que até o momento essa recomendação do CNJ foi ignorada. E daí a gente começa a se questionar se há de fato alguém dentro do governo pensando sobre a população encarcerada durante essa pandemia do coronavírus. Eu queria saber se você acredita de fato que há um projeto político de esquecimento dessa população, de não fazer de fato nada. Só que antes de você responder, eu só quero avisar o pessoal que está acompanhando pela Rádio Brasil Atual que a gente encerra a transmissão agora às 4h da tarde. E daí quem está acompanhando pela rádio segue com a programação normalmente. Se você quiser continuar acompanhando Bom para Todos, é só entrar nas nossas redes, no facebook.com/RedeTVT ou no youtube.com/RedeTVT, ou para a TV se você estiver na região metropolitana de São Paulo ou capital. É só colocar no canal 44.1 aberto digital. Combinado? Então vamos voltar com a Maria Clara. Há de fato um projeto político por trás disso tudo? Você acredita, Maria Clara? Exatamente. E esse projeto, ele vem tanto do descaso, por exemplo, do Poder Executivo, né, que ele vem muito explícito em falas do ministro como essa, mas ele também é um projeto que não é de hoje, e ele se encontra nas mãos do próprio Poder Judiciário. A gente só se encontra no caos que está agora porque existem prisões ilegais acontecendo tem muito tempo. Então, se você pega o tipo de população carcerária que se encontra atualmente, são pessoas majoritariamente pobres, a população negra, a população que está muito mais vulnerável, desassistida de outros direitos à educação, à saúde, muito mais vulnerável ao policiamento ostensivo da polícia militar. Então, você enxerga que o único tipo de política que é estatal que alcança essas pessoas é a política da criminalização, do encarceramento e da colocação em lugares completamente insalubres que são projetados para morte. Então, esse que a gente chama de necropolítica. Essa necropolítica, ela tem um funcionamento muito profundo no sistema de justiça criminal brasileiro. Ela se visualiza no sistema carcerário. Então, se você entra no sistema carcerário, você vê como ele funciona, você vê quais são os crimes que as pessoas estão respondendo, você vê que as pessoas estão presas provisórias, você vê que tudo isso é um projeto político, sim. Então, quando o ministro fala essa fake news, é uma notícia falsa, mas ele não fala isso à toa, ele não fala isso porque ele achava que ela era verdade. Tudo isso demonstra a construção de um projeto político de morte de uma população negra e pobre no país
muito bem construída, é uma política de sucesso. Essa política do caos do sistema penitenciário, ela tem uma finalidade que está sendo cumprida, que é uma política de morte. Resta agora saber o que nós familiares, o que nós, sociedade civil, que estamos acompanhando esse caos do coronavírus que está afetando pessoas majoritariamente pobres, dentro ou fora das prisões, o que nós vamos fazer com esse tipo de informação? É aceitável uma fala do ministro que escancara esse projeto político de morte? Nós vamos continuar seguindo nesse tipo de projeto? É essa sociedade que a gente quer? Maria Clara Dávila Almeida, que é advogada da organização Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas. Maria Clara, agradeço demais o que você trouxe aqui para a gente, essas informações preciosas, para que a gente pare para pensar sobre o que está sendo realmente destinado a essa população e como ela está sendo vista por esse governo. Muito obrigada pela sua participação, Maria Clara. Eu que agradeço por esse espaço e pelo trabalho fantástico de jornalismo que vocês estão fazendo. Obrigada. A gente continua em contato. Obrigada. Até uma próxima, Maria Clara. Vamos seguir então, pessoal. Vou seguir com mais algumas notícias. Jair Bolsonaro sancionou, mas não publicou no Diário Oficial a lei que vai garantir a renda mínima a milhões de brasileiros durante a pandemia do coronavírus. Esse projeto de lei foi aprovado na segunda-feira à noite pelo Senado, seguiu para sanção na terça-feira. Bolsonaro anunciou que sancionaria no mesmo dia e não o fez. A aprovação só aconteceu hoje, mas não tem validade enquanto não sair no Diário Oficial da União. O ministro da Economia, Paulo Guedes, já vinha dizendo que não seria fácil tirar o renda mínima do papel. Vamos ver. O nosso programa, a nossa parte econômica, nós estamos aprovando. Entre nós, as medidas estão liberadas, estão avançando. Aí elas entram na Casa Civil, elas vão à submissão, o presidente que já concordou com a gente, mas juridicamente entra a CGU, entra a AGU, todo mundo tem que olhar isso. É o rito burocrático, que nós estamos lidando com recursos públicos. Se fosse o dinheiro nosso, botava a mão no bolso, soltava em 30 minutos, fazia um cheque. O problema não é esse, o problema são recursos públicos. Isso mais tarde é pedalada fiscal, isso é impeachment, isso não foi autorizado dessa forma, não tinha licença do Supremo, mas era uma decisão monocrática, depois foi retirada. A sanção tardia chegou com vetos de Jair Bolsonaro. Ele tirou do texto a ampliação do pagamento do BPC, que é o benefício de prestação continuada, o que atinge em cheio, por exemplo, pessoas com deficiência. Ele alegou que o Congresso não apontou no PL de onde o governo tiraria recursos para esse pagamento. Sobre tudo isso, estamos agora com Daniele Klintovintius para comentar. Ele é arquiteta e urbanista, coordenadora geral do Instituto Polis. Oi, Daniele, tudo bom? Daniele, eu estou sem o áudio, mas vamos lá. Eu acho que daqui a pouco já volto, eu vou te fazer o questionamento. Demorou e muito para isso ser sancionado. Agora essa sanção não foi publicada no Diário Oficial. Guedes prometeu o pagamento para a semana que vem, mas ainda assim é muito tarde. Essas pessoas precisam desse dinheiro para ontem. Thalita, isso é muito preocupante. Já faz mais de 72 horas que o Congresso aprovou essa lei, né, e aprovou em regime de urgência. O Congresso está de parabéns, que votou muito rapidamente, mas é muito preocupante que o governo não aprove isso rapidamente. Os argumentos do governo não são argumentos válidos. Quando se decretou a calamidade pública, isso já faz com que o orçamento possa ser usado de forma sem ser aprovada previamente. Então, inclusive o autor da Lei de Responsabilidade Fiscal está dizendo que já está aprovado pela Lei de Calamidade Pública o uso desse recurso para salvar essas pessoas. Então, é fundamental que o governo aprove rapidamente, né? Então, vem notícias, como a notícia de ontem à noite, que o presidente veiculou, de que tinha aprovado, sancionado a lei, mas que a gente não vê ela publicada no Diário Oficial. Isso é muito grave. Daqui a pouco já faz 24 horas que ele soltou essa notícia de que tinha sancionado e nós não vemos a evolução
dessa lei para que a gente possa ter essas medidas. São mais de 50 milhões de famílias que vão ser beneficiadas com esse recurso e são famílias que estão passando necessidade, né? A quarentena já começou no Brasil há em torno de 15 dias, 2 semanas, e muita gente já está sem trabalhar e sem receber dinheiro há 15 dias, né? Portanto, já tem famílias passando fome nesse momento. Temos que tratar disso muito rapidamente. Acho que o que a gente está conversando vai muito na linha do que eu falei com a Rede Nossa São Paulo no início do programa, como o coronavírus escancara as desigualdades no país, no Brasil todo, né? Sim, certamente. Eu acho que essa pandemia vai trazer à luz as desigualdades que a gente tem falado há tanto tempo e que ficam como se fossem submersas, né, para grande parte da população. Mas hoje a gente está vendo, por exemplo, as recomendações da OMS, né, da Organização Mundial da Saúde, não podem ser seguidas pela maior parte da população brasileira, que não tem como higienizar suas mãos simplesmente porque não tem água encanada, ou se tem água encanada, tem fornecimento intermitente de água, não é todo dia que tem água, não pode se isolar, porque moram muitas pessoas num mesmo cômodo, né? Ou mesmo a população de rua que não tem como sair da rua para se isolar. Então, isso nos escancara como a desigualdade é profunda e num momento de crise como esse, a gente não tem uma estrutura básica para acolher a maior parte da população brasileira. Daniele, outra coisa que acho que é importante apontar é como esse governo parece não ter competência para gerenciar um programa social, como é o caso da renda básica emergencial. Parece não saber usar o cadastro único, como chegar nessas pontas, porque, inclusive, nunca teve interesse em programas sociais, nunca acreditou em programas sociais, não é verdade? É verdade, a gente tem mais de um ano de governo, né, que nunca operou as políticas sociais de forma adequada e nem pensou como novas políticas adequadas, né? Pensando nisso, inclusive, a sociedade civil organizada se reuniu junto com parlamentares e produziu uma nota técnica dizendo como esse dinheiro deve chegar na população, né? Existe uma articulação da sociedade civil que se chama Pacto pela Democracia, que reúne mais de 150 entidades da sociedade civil e que fez uma nota técnica dando ao governo sugestões de como fazer com que esse recurso chegue na população. Então, as várias, inclusive, níveis da população que devem ganhar, né? Os beneficiários da Bolsa Família, as pessoas que estão inscritas no MEI e os outros beneficiários, e como dizendo como cada uma dessas pessoas deve receber esse recurso. Então, a sociedade civil está unida, querendo trazer soluções para o governo. Se o governo acatar essas soluções, nós teremos rapidamente as pessoas recebendo esse recurso e poderemos salvar muitas vidas, né? O governo ventilou de que esse recurso estaria sendo pago só no dia 16 de abril. Isso é muito tarde, né? Ainda são 14 dias e isso já seria um período de quase 30 dias de quarentena para uma grande parte da população e que a parte mais vulnerável da população não terá condições de ter recursos nesse período. E como uma família faz para ficar 30 dias sem dinheiro, né? Ainda mais isolado dentro de casa? É urgente que esse recurso chegue à população e a sociedade civil está oferecendo ao governo soluções imediatas e práticas de como fazer essa política pública funcionar. Basta ao governo usar esse benefício, o benefício feito por esses especialistas, para que esse dinheiro chegue na população que precisa. É interessantíssima a informação sobre essa nota técnica elaborada, de fato, pelos movimentos. Agora, você vê
com uma boa perspectiva do governo, de fato, fazer essa ponte, essa relação, ouvir, de fato, os movimentos sociais? Você vê isso podendo acontecer no futuro, Daniele? Eu acho que a gente está num momento de inflexão, né? Esse é o momento do governo mudar sua postura. No último ano, o governo foi muito inflexível à posição da sociedade civil, criminalizando, inclusive, movimentos e organizações da sociedade civil. Nós estamos num momento muito grave do país, um momento muito grave do mundo, onde o resto do mundo, todos os países, têm se mostrado abertos a parcerias entre o governo e a sociedade civil. Acho que chegou a hora do governo brasileiro também acatar essa solução. Nós temos que estar todos juntos pensando em soluções para a população mais vulnerável. Não é o momento de partidarismo, não é o momento de criminalizar a sociedade civil, é o momento de aproveitar as riquezas e os especialistas que temos na sociedade civil para ajudar o governo a solucionar, a dar solução para as pessoas que precisam. Daniele Klintovich, coordenadora-geral do Instituto Polis, agradeço demais a participação. A Daniele, o Instituto Polis, na verdade, participa todas as semanas aqui com a gente no Bom para Todos. Muito obrigada, Daniele. Até semana que vem. Obrigada, Thalita. Até a semana que vem. Pessoal, antes de encerrar, eu vou ler alguns comentários. Vamos lá. Valtover José falou: dinheiro chorado, precisa de agilidade. Matheus da Silva Salles falou: o presidente não quer ajudar os necessitados, é triste demais. Denise do Amaral: estamos juntos contra o coronavírus. O Heraldo Luiz Evangelista dos Santos, de Botafogo, falou: boa tarde, Thalita e professor Legene. Ele está assistindo em Brasília. Na verdade, ele chama Heraldo Luiz Evangelista dos Santos, Botafogo. Ele está assistindo em Brasília. Salete Coelho: oi, Salete, boa tarde. O Reinaldo Siqueira falou: acumular dívidas com o governo é o mesmo que você penhorar seus bens, um perigo iminente. O Wanderson Silva falou: seria tão melhor se fosse Haddad no lugar, teria sido menos desastroso nesse momento crítico de pandemia para nós. Pena que preferiram votar por ódio. Luiz Gustavo de Almeida: uma coisa que temos que reconhecer, esse governo, esse presidente nunca escondeu quem sempre foi. E Roseli Lopes falou: diminui os salários e benefícios dos parlamentares. É isso, pessoal. Muito obrigada pelas participações todas. A gente volta amanhã com Bom para Todos ao vivo, trazendo as principais notícias, os destaques do dia e nossos analistas para fazerem uma leitura diferente do que você encontra por aí na grande mídia. Amanhã, às 3 horas da tarde, eu te espero. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau.